Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo seu nome e as tira para fora. Quando as tirou todas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta alegoria, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que eles tenham vida e estejam na abundância. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a porta do aprisco é aquela porta que nos traz um local que nos conduz para a salvação. O aprisco é o acolhimento, é o lugar seguro. Então, as ovelhas, quando ficam no aprisco, ficam lá encerradas, né? Elas ficam protegidas, mas o ladrão salteador, ele tenta adentrar, mas não tem outro local, se não ser pela porta. Então, o verdadeiro aprisco, que é aquela voz, quando o Senhor o pastor abre a porta do aprisco, as ovelhas saem para as pastagens, e ali ele vai à frente conduzindo. Mas as ovelhas conhecem a sua voz. Então, querido irmão, diante dessa voz, nós sabemos que tem a voz do ladrão, o salteador, que tenta assaltar e roubar essas ovelhas. Para que ele quer? Para roubá-las, ele vem dizer aqui, senão para roubar essas almas, matar essas almas e destruir essas almas. Então, irmão, qual que é a voz do ladrão hoje? É o desespero, é aquela angústia, é aquela ira, é aquele momento, sabe, que você está turbulento, e aí você fala assim, fica desesperado, e o inimigo ele aproveita ali para te terminar de te matar, porque é uma voz destruidora, é uma droga, é um alcoolismo, é uma situação adversa. E aí, então, diante deste mover, hoje o ensinamento que vai nos dizer assim, diante do diário bíblico: no nosso dia a dia somos sempre atormentados por vozes que tiram a nossa paz. A voz da nossa carne, a voz do demônio, a voz das coisas do mundo, o barulho do nosso ambiente familiar ou de trabalho. Além disso, quase não temos tempo para entrar no silêncio da oração, e quando decidimos orar, não silenciamos. O silêncio e a solidão são um ambiente propício para escutar a voz do bom pastor e silenciar todas as outras vozes que nos perturbam. Silenciamos para escutar o Senhor, chamando o nosso nome, dizer que nos conhece e nos conduz. Silenciamos para permitir que Ele diga o que precisa mudar da nossa vida. Quais ladrões estão roubando as nossas almas e as que coisas estamos dando ouvido e nos afastando dele. Peça a graça do silêncio. Querido irmão, muito importante para nós. No momento de perturbação, no momento de aflição, de desespero, aí pode ser financeiro, um relacionamento, um casamento, né? A parte sexual, a educação dos filhos, aquela perturbação. Neste momento, nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Ontem eu fui na missa, escutei esse ensinamento maravilhoso do nosso pastor, do Padre Nicolas, aqui da nossa paróquia, falando sobre
o ouvir e escutar, né? Então, quando você ouve, você escuta aquele som, mas o escutar é quando você presta atenção, interpreta e coloca em prática. Então, esse ouvir junto com o escutar é se direcionando ao nosso pastor que está à frente. E quem que é a cabeça visível hoje que está à frente para nós, hoje aqui de Jesus? O Papa, né? E a primeira palavra do Papa foi: a paz esteja com vocês, a paz esteja nesse lugar. Foi o cumprimento que o Papa disse para toda aquela humanidade que estava ali, prestando atenção nas suas primeiras palavras. Sabe por quê, irmãos? Porque ele caminhou neste mundo, ele teve um conhecimento e ele viu quanto que o mundo está perturbado com tantas coisas, com tantos direcionamentos, onde que esses falsos pastores têm colocado, têm direcionado. E hoje eu postei uma fala dele que diz assim: nós precisamos de sacerdotes santos e não de sacerdotes, não de administradores de paróquias, né? E não de administradores de prédios, mas sim de sacerdotes santos. Por que ele disse isso, sabe, irmãos? Porque o bom pastor que vai direcionar a voz dentro da Igreja de Cristo, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, essa voz que você vai ouvir, ele tem que te direcionar para salvar a tua alma. Lógico, é lá na pastoral que você participa, é dentro da igreja, não é você se isolando e culpando o padre e direcionar, o padre é isso, o padre é aquilo, né? O Papa é isso, o Papa é aquilo, não. Você vai ouvir a voz, você vai dizer, se tiver que estar ali junto, por quê? Porque nós somos a unidade. Então a voz de Satanás divide e a voz de Deus, a Igreja de Cristo é una, é única. Por isso, irmão, que a Igreja Católica é uma. Aí você vê várias denominações, várias igrejas, vários pastores, 3.800, 4.000 igrejas, né? 4 que diz que a igreja não segue igreja, não segue doutrina, mas eles seguem um homem, né? Um pastor que diz que é pastor, tome cuidado, porque segue uma teologia e fala: não, nós não seguimos doutrinas. A doutrina de Cristo, Cristo não tem doutrina. Então, irmão, nós não lemos a mesma Bíblia. Ou será que a Bíblia que foi escrita por Lutero é a Bíblia que você segue? Ou segue aquela Bíblia que você diz que não segue a tradição, porque é a tradição que escreveu o Evangelho, a tradição que trouxe junto com a igreja lá que escreveu lá no ano 300, no ano 400, no 1000 e pouco, a igreja que colocou lá e trouxe, Lutero pegou ela, não leu a Bíblia, não. Tem 7 livros a mais aqui que não está certo, eu vou tirar eles, porque isso aqui não foi inspirado por Deus. Ah, não, mas Jesus lia, os apóstolos ensinavam com esses 7 livros a mais. Ah, não, mas os judeus fizeram um concílio lá e tirou esses 7 livros porque não era inspirado, porque eles falaram que tinha que ser escrito em aramaico e no hebraico, que não podia contradizer a lei de Moisés, então o Jesus ele aboliu o sábado, então não está certo, vamos tirar tudo que Jesus fez. E aí eles não aceitou o evangelho, né, os judeus lá, e não aceitou e retirou. Daí Lutero foi lá e pegou os livros que eles retiraram, né? E junto com o evangelho da igreja católica, que a igreja, não da igreja católica, é de Deus, mas que é a igreja de Cristo, ali juntado, debateram, colocaram em prática e trouxeram para a humanidade. E onde que eles explicavam, não tinha acesso à Bíblia, por quê, irmãos? Porque você pegar a Bíblia e ler e você interpretar com um único entendimento sozinho, é um pouco complicado no momento que estava em andamento ali. Eles precisavam instruir seu povo, ensinar até a leitura, porque muitos não tinham leitura na época. Então, assim, irmão, a igreja sempre teve muito cuidado com as suas ovelhas. E nós não conseguimos aderir a isso. Hoje queremos cuspir no prato que nós comemos, né? Vamos jogar fora a igreja, porque a igreja não existe, nós não seguimos doutrina, irmão. É doutrina cristã, é de Cristo. Se eu digo que eu ando sozinho, sigo um homem que anda sozinho, uma igreja que foi formada por um homem sozinho, que não é Jesus Cristo, né? Porque não foi. Jesus deixou a igreja dele, é por Pedro em você, edificarei a minha igreja. Então, assim, Jesus disse isso, disse essas palavras, irmãos. Quem somos nós para questionar? Agora, se eu sou um cristão revoltado, que eu acho assim que a igreja, que o Papa não serve, que não sei quem não serve, e eu julgo todo mundo não serve, quem sou eu para julgar alguém, né? Então já está errado. Então já começa errado, querer julgar os outros, querer condenar a igreja de Cristo, querer andar sozinho. Se tem algo de errado na sua paróquia, vamos lá, vamos conviver, vamos caminhar junto, mas eu tenho que buscar sempre obediência ao meu sacerdote. De que forma, irmão? O meu sacerdote está salvando almas? Eu estou indo lá salvando almas? Eu me uno a... E como que eu salvo a alma?
É lá na convivência, na caridade, na convivência do amor. E sabe, irmão, a gente vai aprendendo. Às vezes a gente entra naquela pilha, né, do humano. Não, vamos castigar, vamos condenar, vamos atirar pedra, como disse o padre Nicolas ontem. E nós esquecemos que nós temos que conviver. Então nós temos que conviver, debater ali. Se é alguma coisa que você acha que está fora desse salvar almas, eu vou debater ali e vou colocar ali. Ah, meu sacerdote, você está indo muito para o lado da construção. Então vamos buscar a parte espiritual, vamos incentivar essa parte, né? Vamos ter orientadores espirituais, que é o que Jesus faz ali, orientar suas ovelhas. É o caminhar à frente, a voz do teu pastor é a orientação. E é isso que o Papa disse naquela frase que ele disse, se eu não me engano, em 2009, quando ele era o bispo. Mas é um direcionamento do coração dele, inspirado ali naquele momento, que é onde? É o que eles trazem da tradição com Jesus, com os ensinamentos. Irmão, isso sim é a voz que eu devo ouvir. Às vezes eu fico ouvindo a voz do mundo, as críticas, os ensinamentos errados, e entro numa pilha total, e aí eu critico várias coisas, mas não enxergo a luz que eles estão querendo direcionar. Temos que tomar cuidado também. Talvez você quer falar mal de papa, falar mal de padre, mas a tua vida está sendo uma vida maravilhosa, né, irmão? Não tem um pecado, é um homem perfeito, é um homem santo, só esqueceu de ir para o céu, né? Só faltou isso. É igual as igrejas protestantes, né? A igreja católica vai todo para o inferno, mas eles já estão no céu, eles já são cristãos. Tome cuidado, aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. É a voz do nosso pastor. Então, se Jesus disse isso, cuidado que Satanás, ele não veio. Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então, se tem alguma igreja condenando, tome cuidado. Olha a voz, irmão, que eu estou ouvindo. Você está prestando atenção como que é? Por que a igreja católica, apostólica, romana, a igreja de Cristo não veio condenar? Ela direciona e caminha todo mundo junto? Porque, irmão, todos somos iguais diante de Cristo. Nós temos um único Salvador. E fala que nós temos vários deuses, né? Nós adoramos imagens, mas nós escutamos Jesus. Jesus é o centro da nossa igreja. Está lá ele crucificado, porque foi lá que ele venceu o pecado. A cruz para nós não é escândalo, como diz a Bíblia. Para muitos a cruz é escândalo, né? Tem igrejas que a cruz é escândalo, que diz que é igreja, mas não é igreja. Ele falou uma única igreja. Então, se Jesus formou uma única igreja, o resto não é igreja. O resto são denominações, são seitas, mas uma única. Ele formou uma. E essa uma está aí. Então, irmão, não temos que questionar e ficar brigando, discutindo mais. Você, católico, apostólico, romano, viva a tua fé. Viva os sacramentos, viva a doutrina de Cristo sem medo de ser feliz. Mas viva, não critique e não murmure. Se tiver alguma situação que você tem que fazer, é estar unido às pastorais, estar unido lá na Santa Comunhão, estar unido nos sacramentos, vivendo a tua fé na doutrina cristã. Irmão, todas essas palavras são palavras que nós estamos ouvindo há muito tempo. Se eu estou dizendo isso porque eu ouvi isso em alto e bom tom por muitos sacerdotes explicando isso, e eu acolhi isso, eu aprendi isso no meu coração. Por quê? Porque Cristo nos ensinou isso. Eu não tirei isso de um sacerdote que estava perdido, não. Está unido lá no começo com Cristo. Então, se você pegar a linhagem de todos os sacerdotes, ele tem que parar lá em Paulo, lá em Pedro, e lá em João. Ele não tem que vir aqui parar ali num pastor que surgiu ontem. Então, essa é a linhagem. O que é tradição? Essa linhagem que saiu daqui do Padre Nicolas. Você vai vendo onde foi andando. Todo o sacerdócio dele vai chegar lá em alguém lá ligado a Pedro, a Paulo, aos discípulos. É simples, irmão. Só você pegar essa linhagem. Só você pegar a tua descendência. Então é isso que nós temos que compreender. E assim, nós não temos dúvida de ouvir a voz do teu pastor. Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração e diga assim para dentro de você hoje: conheça a voz de Deus, conheça a voz do meu Senhor, qual é a voz que me conduz, qual é a voz que direciona. Sabe, irmão, eu silenciei e escutei. Qual é a voz, Senhor? Eu preciso de um diretor espiritual. Nós precisamos que os nossos sacerdotes sejam diretores espirituais, sejam direcionadores espirituais. Mas o meu Senhor disse, eles já são. É cada evangelho que eles dizem, é cada leitura na Santa Missa, é cada ensinamento
Basta colocar em prática. Ah, mas eu tenho dúvidas, vou procurar falar, padre, o senhor pode ser meu diretor espiritual, o senhor pode... E ser acolhido nesse mover. Sabe, irmãos, e hoje nós temos diretores espirituais para que nos oriente sempre. Nós temos aí tantos ensinamentos, tantas coisas boas, Rosário da Madrugada, Frei Gilson, irmã Maria Raquel, o Exército São Miguel, sabe, tantos direcionamentos, os padres, né, nos dando a palavra, nos direcionando. Querido irmão, basta eu colocar em prática os ensinamentos que nós estamos vivendo. E esse ensinamento todos nos leva para Jesus. Todos nos leva para Jesus. Por isso, querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por cada sacerdote. E nós pedimos, irmãos, vamos levantar nossa mão hoje e falar assim: Senhor, direciona o meu coração para o verdadeiro sentido da tua voz, aonde que o teu conhecer é a unidade contigo, Senhor, trazendo lá da Santa Missa para minha casa, com a minha família, uma unidade perfeita de ouvir a tua voz e colocar em prática no amor, na existência, no mover, sabe, irmãos? Nós temos que colocar em prática naquele momento que você está lá na turbulência lá. Esses dias aconteceu comigo, nós estávamos vindo de carro, minha filha ficou um pouquinho chorando e não parava, minha nenezinha. E no momento que nós ficamos um pouco nervosos, mas nós falamos, vamos rezar. E no momento cada um foi rezando, até que acalmou. A situação é assim, é em todos os momentos da nossa vida. A voz, aonde que eu busco me orientar, é no momento daquela provação, é naquele momento daquela dificuldade, aonde eu estou colocando o meu ouvido. É a voz de Deus, é um sacerdote, um diretor espiritual, ou eu vou lá em tal lugar, eu vou em tal lugar lá curar o meu corpo, porque eu tenho que curar só o corpo, né? A alma não me interessa, eu tenho que ficar vivo até não sei quando. Porque até agora ninguém ficou vivo até não sei quando. Já morreram com 100, 200 anos, mas morreu. Então, por que eu tenho que curar o corpo e esquecer da alma? Sabe, querido irmão? Preste atenção no que estão te oferecendo, hein? Tem ofertas de cura de corpo, mas não oferta da cura da alma, da vivência com Jesus, caminhando com Jesus. Jesus fez milagre, irmãos, para todos nós aprender a que Ele é Deus e é esse Deus que eu tenho que me unir. Ele não fez milagre para ser curador, não. Então, se você vai atrás de curador dentro da igreja, tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com esses milagres curandeiros, né? Então, que o Espírito Santo de Deus nos dê o direcionamento necessário. Obrigado, Jesus. Sabe, irmão, o Senhor me colocava assim, pessoas desesperadas, indo atrás dessa cura do corpo, mas esquecendo da cura da alma, da orientação verdadeira. Procura um sacerdote, procure lá e fala, conversa, e você vai ver a direção que ele vai te dizer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe o nosso dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,